Agora teremos a Paula Chagas, que é uma historiadora, graduada pela Universidade de Campinas, Unicamp, especialista em desenvolvimento do potencial humano nas organizações, pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com curso de capacitação em inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho pela Fiesp. O tema que é apresentado será um estudo de caso a partir do novo paradigma. É uma honra fazer parte dessa mesa e poder contribuir um pouco, né, trazendo a experiência do nosso trabalho na Fundação Síndrome de Down sobre o assunto inserção ao mercado de trabalho. Então, conforme foi dito, eu faço parte do Serviço de Formação e Inserção para o Mercado de Trabalho. E antes de eu trazer o assunto da palestra, que seria um estudo de caso, eu queria apresentar brevemente o serviço. O objetivo do nosso serviço de formação e inserção para o mercado de trabalho é desenvolver ações de formação, mediação e de suporte à inserção de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho. Ok, mas como é que acontece essa inserção no mercado de trabalho? Como é que a gente faz? Bom, quando um jovem chega à fundação e ele vem para esse serviço, ele é encaminhado para um curso de iniciação ao trabalho, que tem como finalidade facilitar o desenvolvimento de habilidades práticas e relacionais necessárias ao trabalhador. Esse curso tem duração de 1 semestre, acontece 2 vezes por semana na Fundação. Ao término desse curso, o jovem é encaminhado para um estágio de formação, onde ele aprende a trabalhar trabalhando. Em empresas parceiras da Fundação, que não têm a obrigatoriedade de cumprir as cotas, mas que nos ofertam oportunidades de trabalho reais para esses jovens, com jornadas de 4 horas por dia, 5 vezes por semana. E como ocorre na vida real de qualquer adulto, a busca desses espaços laborais, na busca desses espaços laborais, a gente tenta adequar o desejo dele, né, com o espaço de trabalho, mas nem sempre a gente consegue, já que muitas vezes a nossa demanda de vaga não é compatível com a expectativa dele. Mas isso acaba gerando um aprendizado também, na medida em que, na vida de todos nós, nem sempre a gente faz ou está onde a gente gostaria de estar. Na prática, ao término desse período de vivências laborais, que é acompanhado por profissionais mediadores na Fundação, o jovem inicia sua participação em processos seletivos em busca de uma contratação em regime CLT. O tempo entre o curso de iniciação ao trabalho e a entrada dele numa contratação CLT vai depender única e exclusivamente do desenvolvimento individual de cada jovem. Vocês podem notar, naquele slide ali, que eu acabei falando do curso de iniciação, do estágio e do CLT. Mas tem um outro quadradinho ali chamado sócio-laboral. Então, eu vou falar um pouquinho dele. Tá? O que é esse sócio-laboral? Quando essa pessoa sai do curso e vai para lá. Tá? O sócio-laboral, ele é uma alternativa para as pessoas que, naquele momento em que eles terminaram o curso, eles não teriam uma oportunidade de trabalhar em empresas privadas, em função de exigências e da alta competitividade desses espaços. Então, ao invés de elas ficarem institucionalizadas ou em oficinas abrigadas, como acontecia no modelo reabilitador, esses jovens são encaminhados a espaços de trabalhos localizados em serviços públicos, ligados à Prefeitura Municipal de Campinas, onde eles poderão exercer atividades simples, porém verdadeiras, exercendo um papel ativo na sociedade. Esse projeto acontece porque nós temos um convênio com a Prefeitura Municipal de Campinas. Bom, ao longo de todo esse processo,
E em todos esses programas, profissionais como eu, um profissional de mediação, atuam com cada jovem de acordo com as suas demandas, desejos e progressões, atuando como mediador nas relações e nos contextos. Esse profissional mediador, ele atua como um facilitador de mudanças do jovem para e com o mundo do trabalho. O mediador, ele não ensina o jovem a realizar, a executar uma tarefa. Tampouco ele substitui o gestor ou a equipe de trabalho. Ele busca mediar as relações, valorizando modelos positivos, empoderando o jovem de sua condição de adulto trabalhador, utilizando os seus conhecimentos para auxiliar a empresa a atuar como ela atuaria com qualquer outro indivíduo em seu cotidiano. Também atuamos com a família, reforçando o seu papel de apoio natural nas mudanças que ocorrerão nesse jovem com sua entrada no mundo do trabalho e na sua contribuição de uma identidade adulta. Como eu disse anteriormente, nossa atuação é por um período determinado. Assim, quando percebemos que esse jovem encontra-se inserido, participando ativamente do grupo de trabalho, com responsabilidades, produtivo, encerramos nossa atuação neste caminhar. Mas até chegarmos ao que a gente chama de alta do serviço de assessoria ao mercado de trabalho, algumas situações ocorrem. Então, ao invés de falar de um estudo de caso, pensei em estar trazendo para vocês algumas situações que geraram estudos de caso ao longo ali da nossa trajetória na Fundação. Eu vou estar trazendo blocos de situações e vou estar trazendo as intervenções que a gente fez nessas situações. Então, vamos a algumas situações. A primeira situação que eu coloquei é em torno de dois assuntos: os cuidados pessoais e os hábitos de higiene. Em uma ocasião, uma empresa nos trouxe, numa situação de assessoria, de visita à empresa, que o jovem que lá trabalhava constantemente ia sem tomar banho, ou com um uniforme sujo, mal arrumado. O que eu acabei trabalhando com essa empresa? No modelo em que hoje a gente trabalha, de paradigma das representações sociais, eu fui trabalhando com a empresa a importância dos modelos que os colegas de trabalho e que o chefe pode estar trazendo para essa pessoa. Como é que esse grupo pode estar influenciando ele, e a partir dessa influência, ele pode estar, aos poucos, trazendo isso para o dia a dia dele. Obviamente, num modelo antigo, eu iria lá, procuraria verificar qual é o problema, chamaria a atenção dele, falaria para ele vestir uma outra roupa, mas não é essa a nossa função. A função é fazer com que, de alguma forma, ele se inspire nos modelos no qual ele está inserido, e o meu trabalho com esse jovem é estar refletindo sobre a convivência que ele tem no grupo de trabalho e os modelos que ele vê lá. E está trazendo isso para uma reflexão de qual que é o papel de um adulto trabalhador em termos de cuidados de higiene e hábitos pessoais. Existe uma outra situação que também trouxeram para a gente, que foi situações de uso de banheiro inadequado, e um caso específico em que o jovem ele usava o banheiro sem fechar a porta. Ele vem de um histórico onde, ao longo da vida, a mãe, por medo de que ele se trancasse no banheiro, retirou a porta do banheiro. Então, como trabalhar esse jovem para que agora, nesse espaço público, ele tivesse essa distinção do que é o público e o privado? Também, da mesma forma que o outro caso, trabalhando os modelos que os colegas trazem para eles, e como é que ele vai poder estar refletindo isso e trazendo isso para a vida dele. Com esse jovem, está discutindo, e está mostrando para ele como é que os colegas agem no banheiro, agem no dia a dia na empresa. E com a família,
está trazendo ela junto para que, de alguma forma, ela haja como esse suporte natural, o ajude nessa busca de autonomia, né, e nessa construção dessa identidade adulta. Uma outra situação que eu quis trazer para vocês é a respeito de posturas profissionais, tá? Em especial, o desrespeito à hierarquia e às regras da empresa. Tá? São situações que sempre são trazidas para a gente, como, por exemplo, o jovem falta e não avisa, ele chega atrasado constantemente, ele decide folgar ou tirar férias por conta própria sem avisar ninguém. E aí, como é que a gente ele dorme no expediente, como é que a gente trabalha essa situação com a empresa? Quer dizer, a gente traz para a empresa qual que é a relação que ela tem com os outros trabalhadores, né? Como é que, quando um trabalhador qualquer que está na empresa falta, atrasa, resolve tirar férias por conta própria, como é que ela vai atuar com esse outro trabalhador? E trazer para perto, né, trazer isso, essa reflexão, para que ela, né, haja da mesma forma com que ela age com qualquer outro indivíduo que está inserido no mercado de naquela empresa. Com esse jovem, obviamente, a gente vai estar conversando com ele, trazendo uma reflexão para que ele sempre, observando os modelos que ele tem, os colegas de trabalho, ele possa estar refletindo sobre as suas atitudes, né? Acho que é muito importante que esse jovem, né, acho que ao longo aqui da apresentação, das apresentações todas, a gente falou bastante sobre isso, quer dizer, a importância dos modelos e o quanto isso pode influenciar. Então, a gente acredita muito nisso, né? Eu, obviamente, poderia, né, num modelo antigo, acompanhar esse jovem, né, colocar alguma marcação no relógio, colocar situações assim. Mas eu acho que não é isso, né? Eu acho que a ideia é que ele consiga ter autonomia, né, para que sozinho ele consiga se autogerenciar e ter atitudes que são atitudes que qualquer outro profissional da empresa em que ele está tem. Uma outra situação que eu queria estar trazendo também são relacionadas a posturas profissionais. Com relação... Pode passar. Com relação ao relacionamento que tem com superiores e com a equipe. Em algumas situações, alguns jovens confundem qual que é o papel que o chefe tem, né, e a equipe de trabalho, né? E também a equipe de trabalho e os gestores confundem o papel que esse jovem tem na empresa, né? A gente acaba caindo nessa situação nos mitos que a gente tem da criança que precisa ser protegida, que de alguma forma é vulnerável, tem menos recurso, então por isso precisa de uma facilitação, ou por isso acaba assumindo uma postura como se fosse o meu filho, né? Então aí a gente vai trabalhar nessas empresas, né, que o chefe não é pai e que o empregado não é filho, né? Tanto com um jovem, trazendo isso para ele, né, quem é o chefe dele e quem é essa equipe de trabalho, e trazendo para esse chefe e essa equipe, né, que esse jovem é um trabalhador e não um filho ou algum amigo, né, ou parente da família. Também tem uma situação comum, que são jovens que, de alguma forma, expõem a sua vida aos colegas, chora sem motivo aparente. Nessas situações, como é que a gente trabalha, né? É lógico que a gente tenta trazer para o jovem, quando a gente vai trabalhar com o jovem, que esse não é o espaço, né? Muitas vezes são conversas extremamente inadequadas, e a gente tenta fazer com que ele, olhando o colega de trabalho, consiga perceber que esse tipo de assunto, esse tipo de situação,
não acontece nos grupos, né? E ele, estando nesse grupo, ele precisaria saber separar um pouquinho do que é o público e do que é o privado. Tá? Com relação ao choro, muitas vezes a gente trabalha, né, também dessa forma. E a gente trabalha com a equipe também da empresa, de qual que é o papel da empresa, no sentido de modelos, de trazer para as responsabilidades, né, e dos espaços adequados e dos comportamentos adequados nesse lugar. Tem uma outra situação que eu queria estar falando, que é sobre a identidade, né? A identidade baseada na representação social do doente e da criança. Uma situação que a gente traz é de um jovem que tem necessidade extrema de agradar aos companheiros de trabalho. Então, a gente trabalha com esse jovem que ele não precisa fazer tudo para agradar os companheiros, né? Ele tem autonomia, tem vontade própria e ele não precisa estar se esforçando tanto. Obviamente, se ele ocupa o papel de trabalhador adulto nessa empresa, é óbvio que ele vai fazer parte desse grupo, né? O grupo vai colocá-lo junto, fazendo parte desse grupo. Bom, um último ponto desse item, eu queria falar sobre uma situação em que o jovem, de alguma forma, manipula o seu gestor ou o seu colega de trabalho, usando a situação dele de deficiência para, muitas vezes, não executar sua tarefa ou ter algum tipo de benefício no trabalho que outros colegas de trabalho não teriam. Então, novamente, a gente vai trabalhar com a empresa a importância de que esse jovem ele foi contratado, passou por um processo seletivo, foi contratado e é um profissional como qualquer outro, né? E, dessa forma, ele não tem que ter uma facilitação da sua tarefa, né? Ou uma aceitação de algumas posturas inadequadas em função da sua deficiência, né? Obviamente, se ele está nesse espaço de trabalho, é porque ele foi selecionado num processo e foi julgado que ele era competente para estar. Né? E, para estar, ele vai ter que ser produtivo para poder continuar lá. E com o jovem, a gente trabalha exatamente isso, né? A importância que ele tem. Nesse espaço, existem tarefas, funções, ele é um jovem produtivo e ele está lá para trabalhar. Então, é para isso que é essa atitude que a empresa espera dele, não que seja facilitada alguma coisa para ele. Bom, tem uma última situação, problema que eu quero estar trazendo, que é com relação à sexualidade. Tá? Eu falei um pouco aí sobre as dificuldades que alguns jovens têm, né, em algumas situações de empresa, de distinguir entre o público e o privado. E aí, acredito muito no poder que a equipe tem de estar ajudando esse jovem a conseguir fazer essas distinções, né? De novo, através de modelos. Tem um outro item que eu acho que eu posso englobar os dois, um que a gente fala que eu coloquei como assédio, e o outro como um jovem desrespeita o corpo do outro e o próprio corpo. Eu acho que é em cima de dois grandes mitos, né, que em torno da deficiência intelectual, que são muito comuns quando chegam para a gente. Quer dizer, o jovem, muitas vezes, ele se interessa por uma moça no trabalho, e aí, né, ele vai, de alguma forma, cortejá-la, né, e essa pessoa, acreditando no mito de que ele é puro ou ele é assexuado, né, muitas vezes não vai fazer o corte que deveria estar fazendo, como numa outra situação qualquer, gerando uma série de situações, né, que acabam tornando constrangedora todo o entorno ali. Então, o que a gente sempre trabalha com a empresa é que um jovem com deficiência intelectual não é nem puro, é assexuado, e nem também tem uma compulsão sexual.
Ele é um ser humano como qualquer outro. Ele tem desejo, ele pode se encantar por um colega de trabalho, né? E ele pode querer se aproximar desse colega como de qualquer outro, né? E, nesse caso, vale para a equipe e para o gestor colocar os limites que colocaria para essa pessoa e para esse cortejar, esse assédio, como colocaria para qualquer outro colega de trabalho. A gente sempre traz, né? A regra tem que ser a mesma, porque nós estamos falando de seres humanos. E para o jovem, a gente vai trabalhar isso, né? Existem limites, o limite do corpo, nosso, do próprio corpo, o espaço do público, do privado, né? E também que nem sempre, né, como é que eu vou dizer isso, mas que nem sempre uma atitude de um colega é exatamente o que ele está pensando. Mas como isso acontece para qualquer um, né? Então, acho que isso é basicamente um trabalho que a gente faz, reforçando os modelos, né, para o jovem, né, dessa condição de adulto, trabalhador, né, trabalhando a autonomia, trabalhando as aquisições, e para essa empresa trabalhar sempre a importância de essa equipe, essa empresa, ser um modelo positivo, né, de atuação, para que esse jovem, de alguma forma, a partir desse modelo, comece a trazer isso para o seu cotidiano. Para terminar, eu gostaria de dizer que aprender a trabalhar implica na aquisição de uma mentalidade adulta, de responsabilidades, de socialização, na capacidade de resolver problemas, de estabelecer relações saudáveis e reais com o outro. E, nesse processo, todos nós, profissionais, família, empresa, somos de fundamental importância a este sujeito. Obrigada.